Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, dando continuidade aos temas de NRs, né? Fiquei um pouquinho afastado aí de questões de trabalho, outras questões particulares, então a ideia agora é dar continuidade aí nas informações sobre normas de segurança do trabalho. Então hoje em específico vamos falar um pouquinho sobre a NR6. Né, que são os equipamentos de proteção individual. Então acredito que a maioria de vocês, né, já devem ter escutado aí no ambiente de trabalho de vocês, né, o que são os EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual. Mas porém que, né, fica aquela dúvida, de onde que saiu isso, né? Então ele saiu aqui da NR6, né? Ela foi a norma responsável, né, a norma responsável por tratar dos nossos EPIs que usamos dia a dia. Então, seguindo aqui com o objetivo da apresentação, então a gente vai apresentar, né, os fundamentos da NR6, compreender as obrigatoriedades legais dos EPIs, conhecer as boas práticas do uso e gestão, promover a prevenção de acidentes de saúde do trabalho, e tudo isso em 5 modos, como de praxe. Espero que vocês curtam aí, que gostem da apresentação e sigam para os demais módulos aí até finalizar o treinamento. Então, módulo 1, história da NR6, né, melhor dizendo. Então, aqui a gente vai falar sobre o surgimento da NR6, a evolução histórica, os marcos importantes, né, e o contexto da criação das NRs e a importância na história dos EPIs. É claro que, né, a ideia é que a gente tenha uma breve de cada norma, né? Eu não quero chegar aqui e falar e ficar meia hora falando sobre norma. Eu quero que todos vocês, nesse primeiro momento, consigam chegar aqui no canal e olhar para a NR6 como exemplo, né, e entender um pouquinho do que ela se trata. Até porque se eu for falar de cabo a rabo, né, sobre a norma, assim, a gente demanda tempo, né? Então, a ideia é passar esse pouquinho de conhecimento e aí despertar a curiosidade em vocês. E aí cada um vai buscando aí o seu conhecimento intelectual por conta própria. Então, o surgimento da NR6, ela foi publicada juntamente com as outras demais normas, né? A NR6, as 27 normas. E isso lá em 1978. Então, antigamente não se falava sobre segurança do trabalho, não se falava sobre EPI, né? E aí, no surgimento das normas, essas de cima ali que a gente fala, as 27 normas, então entrou a NR6 junto com esse pacote aí. Isso foi na década de 70, na parte da questão das indústrias, né, quando teve muito aumento de acidentes, observou-se aí que tinha que fazer alguma coisa, né, nesse período aí. Então, o que se buscou, né? Se buscou buscar EPIs para minimizar aí os acidentes que na época estavam engatinhando ainda, né, as normas, né? Então, buscou-se usar os EPIs para minimizar os acidentes. Então, em resposta dessa aceleração industrial, né, que teve na década de 70, e aí, consequentemente, o grande número de aumento de acidentes de trabalho, acabou-se buscando essa alternativa. Então a NR6 surgiu em um período de intensa industrialização no Brasil, quando os acidentes de trabalho atingiram níveis alarmantes. Né? Níveis alarmantes. A regulamentação veio surgir
suprir, melhor dizendo, a regulamentação veio a suprir lacunas deixadas pela CLT de 1943, que mencionou a proteção, né, sem o devido detalhamento técnico, ou seja, né, então naquela época, quando teve essa revolução industrial, altas demandas, né, e consequentemente o número elevado de acidentes, se utilizava os EPIs a fim de evitar aí, os acidentes, né, as ocorrências, porém não era devidamente detalhado para que se servia cada tipo de EPI que tinha na época. Então foi, vamos dizer assim, só para o inglês ver, né? Então vamos entregar o EPI lá e ver o que acontece. E é claro que ao longo do tempo foi se estudando, foi se evoluindo, né? E chegamos no patamar que estamos hoje. Evolução da legislação. Então, em 26 de 12 de 1930, houve a criação do Ministério do Trabalho e Políticas Estruturadas de Segurança. Olha só, desde quando tinha já, né, a segurança do trabalho. Então, esse ministério começou a ter mais foco, né, em relação à prevenção de acidentes. Em 1943, a CLT mencionava a proteção, mas sem detalhamento específico. Então falava, que nem eu expliquei anteriormente, falava sobre EPI, né? Em algum momento, dado momento, ele dizia que tinha que usar, porém não explicava, né, para cada situação o determinado EPI, que nem é hoje. Então era necessário utilizar o EPI de uma forma mais generalizada. Hoje não. Hoje não. O EPI hoje em dia, para cada tipo de risco, né, existe o EPI adequado. E para cada aplicação de EPI, existe um estudo de caso. Né? Na década de 70, né, a aceleração industrial, né, tendo em vista a consequência do aumento de acidentes, que nem a gente falou anteriormente, pressão social e econômica impulsionou a regulamentação formal. Então, assim, a população, né, a economia naquele momento, né, precisava tocar, precisava seguir o crescimento, né? Mas, em contrapartida, tinha que ter essa melhoria aí. A industrialização acelerada nos anos 70 expôs milhares de trabalhadores a riscos sem proteção adequada, tornando urgente a criação de normas regulamentadoras específicas para a segurança do trabalho. E aí está aquelas 27 normas que eu falei anteriormente. Né? Então, se através, né, do Ministério do Trabalho Público e Estrutura de Segurança, começou a ter um olhar um pouquinho mais focado na questão da prevenção dos acidentes, ali, dos EPIs. Né? Outrora não era tão visto assim. Né? Marcos importantes e atualizações. Então, em 1978, a publicação, né, original da primeira NR6, a primeira versão da NR6. Em 94, inclusão do certificado de aprovação, né? Quem é que já escutou aí o CA, o certificado de aprovação? Então, tá aqui, ó. O primeiro CA aí que foi registrado, né? Foi em 1994. 2001, atualização sobre responsabilidade, teve uma mudança aí significativa na norma, NR6. E 2018, revisão significativa e modernização da própria NR em si. Impactos na redução de acidentes. Então, a redução significativa do impacto do acidente de trabalho após a implementação da NR6. Fortalecimento da cultura de prevenção das empresas, né? Então as empresas não tinham muita cultura na questão de segurança do trabalho e passaram a ter essa visão, então, sendo forçado aí pelo Ministério do Trabalho naquela época. Redução de afastamento de doenças ocupacionais, né? Então, quanto mais acidentes, mais afastamentos. Né? Então, a questão da tratativa do EPI acabou diminuindo aí esses afastamentos. E maior conscientização sobre o uso correto de EPIs. NR6, estrutura atual.
Então, hoje a NR6 ela é uma norma consolidada e reconhecida internacionalmente. É claro que não são todos os países que possuem normas regulamentadoras aplicáveis em suas nações, mas os países que hoje, né, utilizam as normas, né, que têm a cultura do técnico de segurança do trabalho, né, da prevenção e tal, né, então fazem uso da NR6, né, e sendo ela reconhecida internacionalmente. Definição um pouco mais clara de EPIs e responsabilidades dos envolvidos. Então tem toda aquela questão, né, que não é somente realizar a entrega da EPI, não é somente fornecer o EPI. Então toda empresa ela tem que informar o trabalhador para que serve cada equipamento, né, como que se utiliza, como que se cuida, como que se troca, né, qual é a validade. Então tem que dar todo um treinamento, né, explicando o que é cada aplicação do EPI, para que serve. Certificado de aprovação CA, né, exigência de treinamento, que eu falei agora há pouco. E a NRC exigente, né, apresenta a estrutura robusta, abrangendo desde a definição dos EPIs até o mecanismo de fiscalização, garantindo a proteção efetiva aos trabalhadores brasileiros. Então, o que isso quer dizer? Né? Que não basta a empresa simplesmente fornecer o EPI para os seus colaboradores. Então, através da figura aí do técnico de segurança, né, do pessoal do SESMIT em si, da CIPA também, né, então tem que fazer uma fiscalização, né, dentro do meio de trabalho, verificando se os colaboradores estão usando seus equipamentos de proteção. Então, vamos fechando mais esse bloco aí. Né? Então, para o próximo bloco, a gente vai ver o módulo 2, definições e conceitos fundamentais. Nele, o que é EPI, diferença entre EPI e EPC, certificado de aprovação e conceitos fundamentais e responsabilidades básicas. Obrigado. Permaneça aí para a gente ficar sabendo dos demais módulos, né, gente? É sempre importante trazer esse conhecimento aí para a galerinha. E aí, se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, entre em contato aí para a gente tentar sanar. Se tiver alguma melhoria, uma sugestão também sobre a apresentação, é bem-vindo. Assim que a gente engrandece nosso conhecimento, a troca de informação. Muito obrigado.